pessoal, no vídeo anterior a gente começou a resolver esses exercícios, mas como o vídeo estava ficando muito grande, eu preferi parar e fazer uma parte 2. Então agora a gente vai dar continuidade a partir da sexta questão. Bom, a questão 6 é uma questão discursiva, onde você tem que classificar cada um dos carbonos da cadeia. O item A, como vocês podem ver, já está numeradinho aqui, a gente tem que classificar cada um. Então, já trouxe aqui, ó, prontinho, pra gente classificar cada um dos carbonos. Bom, o que eu chamei de carbono 1 aqui, ele é secundário, porque ele tá ligado a outros dos carbonos. Aquiral, até porque tem uma dupla aqui, então ele não pode ligar com outros 4 ligantes diferentes. Ele é sp3, porque tem uma dupla e 2 simples. E é saturado, porque essa dupla ligação é com oxigênio e não com outro carbono. Esse segundo carbono aqui, ele é secundário, tá ligado a outros 2 carbonos. Aquiral, porque ele tem 2 hidrogênios ligados a ele. sp3, porque ele só tem ligação simples. E saturado, porque não tem nenhuma dupla ou tripla. Bom, a gente tem esse terceiro carbono aqui. Ele é secundário, tá ligado a outros 2 carbonos. Aquiral, sp3, que tem só ligação simples. Saturado pelo mesmo motivo. A gente tem esse carbono aqui, que é exatamente igual aos outros. Ele é secundário, aquiral, sp3 e saturado. Esse aqui, mesma coisa. Então, a gente tem esses 4 carbonos aqui com características muito semelhantes. Pro item B. Bom, no item B, a gente também tem esses carbonos numerados. No carbono 1, a gente tem que ele é um carbono primário, porque ele só está ligado com um carbono. Aquiral, até porque ele tem uma dupla. sp2, porque ele tem uma dupla e 2 simples. E insaturado, porque essa dupla está entre carbonos. O segundo carbono, que está ligado a ele aqui, ele é secundário, porque além desse carbono ele está ligado a esse outro. Ele é aquiral, tem essa dupla. sp2, porque é uma dupla e 2 simples. E insaturado, porque a dupla está entre carbonos. Esse terceiro carbono, ele é secundário, entre 2 carbonos, aquiral, sp2, tá? A dupla está aqui para baixo com oxigênio, e saturado, porque essa dupla não está entre carbonos, ela está entre um carbono e um oxigênio. E o carbono 4, ele é secundário, porque ele só está ligado com esse carbono e esse carbono, ele é aquiral, sp3 não tem dupla nem tripla ligação aqui com ele, e saturado pelo mesmo motivo. Esse último carbono é primário, aquiral, sp3 e saturado. Agora vamos para o item C. No item C, a gente tem esse carbono, esse primeiro carbono aqui, ele é primário, aquiral, sp3 e saturado. Só ligação simples, sendo 3 com hidrogênios e uma com carbono. Esse segundo carbono aqui, ele é secundário, tá entre 2 carbonos. Aquiral, tem essa dupla aqui. sp2, que tem a dupla e 2 simples. E saturado, porque essa dupla aqui, ela tá entre um carbono e um oxigênio. Esse terceiro carbono aqui, ele tá entre 3 carbonos. Esse e esse. Então, ele é terciário. Aquiral, porque a gente tem essa dupla aqui, então impede que ele faça 4 ligações com 4 ligantes diferentes. Ele é sp2 por conta da dupla e insaturado porque a dupla está entre carbonos. Esse carbono 4 aqui, primário, está na ponta da cadeia. Aquiral por conta da dupla, sp2 porque é uma dupla e 2 simples. E insaturado porque a dupla está entre carbonos. E esse quinto aqui, que é essa ramificação, a gente tem carbono primário, aquiral, sp3 e saturado. Agora vamos para o item D. No item D a gente tem essa cadeia fechada aqui, ó, com uma ramificação. O carbono 1, eu nomeei esse daqui. Ele é primário, porque ele está ligado a um carbono. Do outro lado ele tem um oxigênio ligado a ele. Aquiral, porque ele tem 2 hidrogênios ligados a ele.
Ele é sp3, ele só tem ligação simples, porque o hidrogênio só pode fazer uma ligação, então ligação simples. Ele é saturado, não tem ligação dupla com ele em lugar nenhum. E esse carbono que eu chamei de 2, ele é terciário, porque ele está em contato com esse carbono e esse carbono. Então, está ligado a 3 carbonos e um hidrogênio. Ele é quiral, o único caso quiral que a gente está vendo aqui. Esse carbono, como é que eu vou saber que ele é quiral? Ele tem esse ligante aqui diferente, que é o CH3. Para cá, ele vai estar ligado com carbono também, só que é um grupamento diferente. A gente tem um CH ligado por dupla ligação com outro CH e depois ligado com o oxigênio. Se a gente vier pelo outro lado, que ele está ligado a esse outro carbono, ele está ligado a um CH2, já mudou aqui, já é diferente, e esse CH2 está ligado ao oxigênio. Apesar de formar um ciclo, a gente tem 2 porções diferentes, 2 lados diferentes que vão interferir de maneiras distintas para esse carbono. Então, a gente tem um grupamento, 2 grupamentos, 3 grupamentos e o hidrogênio sendo o nosso 4º grupamento diferente. Esse carbono, ele continua sendo sp3, porque ele só tem ligação simples e saturado pelo mesmo motivo. Bom, a gente tem aqui esse carbono que eu chamei de 3, que ele é secundário, está ligado a 2 carbonos. Ele é aquiral, até por conta da dupla, sp2 dupla e 2 simples, e insaturado porque essa dupla está entre 2 carbonos. O carbono 4, esse daqui, ele é primário, porque para um lado ele está ligado a um oxigênio, então ele só está ligado com carbono de um lado. E por conta dessa dupla aqui, ele já é desclassificado para ser carbono quiral. Bom, mas esse carbono ele tem uma simples ligação com o oxigênio e uma simples ligação com o hidrogênio. E essa dupla aqui que está entre carbonos. Então, ele é um carbono sp2 e insaturado. Como eu falei, a dupla está entre carbonos. Bom, aí nesse carbono 5 aqui, que seria a nossa ramificação, a gente tem que ele é primário, ele só está ligado a um carbono. Ele é aquiral, temos 3 hidrogênios ligados a ele. sp3, apenas ligações simples. E temos que ele é saturado pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente. Vamos para o último item agora. Esse primeiro carbono aqui, a gente tem que ele é primário, aquiral, sp2 e insaturado, por conta dessa dupla ligação aqui e as outras serem simples. A gente tem que esse segundo carbono, ele é secundário, tá ligado com esse carbono e esse carbono. Aqui no meio a gente tem um heteroátomo, então não é terciário, é secundário. Ele é sp2 por causa da dupla e insaturado porque a dupla está entre carbonos. A gente tem esse terceiro carbono aqui, que é da ramificação. Ele é um carbono primário, aquiral, sp3 e saturado. Esse carbono 4 aqui, primário, aquiral, sp2 por conta da dupla e insaturado por essa dupla estar entre carbonos. Esse quinto carbono aqui, ele continua tendo as mesmas classificações do carbono anterior, sendo que a diferença é que aqui ele está ligado a um oxigênio, aqui no caso seria um outro hidrogênio ligado. Vamos continuar. Bom, a gente começa com esse texto aqui, com essa imagem bem grande, mas que ela abrange outras 3 questões. É uma imagem que fala sobre a testosterona e estrogênio, o texto também dá um resuminho sobre o assunto, e as questões vão ser baseadas na química orgânica. Vamos lá. Vamos responder a questão 7. Bom, com base no que podemos ver na fórmula estrutural, a diferença do número de carbonos sp3 e sp2 apresentada entre o estrogênio e a testosterona é de... Nesse caso, o que a gente precisa fazer é saber quantos carbonos sp3, quantos carbonos sp2 tem em cada uma das moléculas e fazer a diferença entre eles, ou seja, subtrair e ver qual é a diferença entre eles. Bom, a gente pode contar todas as ligações ou simplesmente fazer de um jeito mais fácil.
Bom, o que tem mais nessa molécula? Carbono sp3 ou carbono sp2? Lembrando que sp3 tem 4 ligações simples e sp2 tem uma ligação dupla e 2 simples. Bom, sp3, né, tem mais. Então, sp2, a gente tem ele em menor quantidade. Então, o que a gente pode fazer? Contar o carbono sp2 da testosterona, contar a do estrogênio e fazer a diferença entre eles. Aí, a gente olha as alternativas para ver se já dá alguma dica pra gente. Na testosterona, a gente tem 6 carbonos sp2, que são desse anel aromático aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 carbonos sp2. No estrogênio, a gente tem esse carbono aqui, que é sp2, que ele está fazendo uma dupla com esse oxigênio e com os outros carbonos. Temos esse carbono aqui, que está fazendo uma dupla com outro carbono. E esse daqui, que também está fazendo dupla com esse mesmo carbono. Então, temos 3 aqui e 6 aqui. Fazendo a diferença entre eles, nós temos 3 carbonos sp2. Vamos lá. A questão pede, respectivamente, a diferença entre carbono sp3 e sp2 ali, entre estrogênio e testosterona. Então, se a gente está pedindo respectivamente, a gente vai ter primeiro sp3, depois o sp2. Então, o sp2 vai estar aqui na frente. Nesse caso aqui, a diferença que tem é de 3 sp2. Então, temos a alternativa E. Se você contar aqui, olhando para a estrutura em geral, a gente tem poucas diferenças. Essas moléculas são muito semelhantes. Então, poucos carbonos mudariam. Então, a gente teria com base poucos carbonos sp3 mudando. Então, a gente tem diferença de 4 carbonos sp3. Vamos para 8. A 8 pergunta quantos carbonos insaturados o estrogênio e a testosterona apresentam respectivamente. Então, a gente tem que botar na ordem estrogênio e depois testosterona. Então, vamos contar. Carbonos insaturados. Na testosterona, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Testosterona. No estrogênio, a gente tem 1, 2. Esse daqui não conta, porque ele está fazendo dupla com o oxigênio. São esses dois aqui que vão contar. Então, no estrogênio, a gente tem 2 carbonos insaturados e na testosterona são 6. A alternativa que corresponde a isso é a letra E. A última pergunta é sobre ligação sigma e pi no estrogênio. Então, esquece a testosterona por enquanto. A gente está falando só do estrogênio. Então, a mesma dica que eu dei em cima. Se a gente está falando de ligação pi e sigma, quem a gente tem menos? A ligação pi. Então, vamos contar a ligação pi. Quantas ligações pi a gente tem no estrogênio? 1, 2. Então, vamos voltar lá para baixo. Bom, aí a gente entra de novo com a palavra respectivamente. Então, primeiro tem que vir a pi e depois a sigma. 2. Então, a gente tem 2 aqui e aqui. Então, pode ser letra A ou letra D. A letra B tem um 2 aqui, só que ela está invertida. Então, a gente não considera mais ela. Esquece ela. Então, para a ligação sigma, a gente só tem 2 opções. 27 ligações sigma ou 51 ligações sigma. Olhando aqui, a gente consegue ver que tem bastante coisa. Principalmente, a gente não pode esquecer que temos hidrogênios escondidos. Esses hidrogênios também têm ligações sigma que vão ser considerados. Se você parar o vídeo e contar cada uma das ligações, mais as ligações dos hidrogênios escondidos, a gente vai ter um total de 51 ligações sigma. Isso lembrando que quando a gente tem ligação do tipo pi, ela vem acompanhada de uma sigma. Então aqui a gente tem uma ligação sigma e aqui a gente também tem uma ligação sigma. E os hidrogênios, então a gente não pode esquecer isso. O total, 51 ligações.